Amigos do Portal JC 24 horas, boa noite. Olha, nós estamos aqui em frente ao setor Covid do Hospital Tibério Nunes, que foi instalado no dia 1º de abril, portanto praticamente 100 dias de sua instalação, né? E nós estamos com o Dr. Justino, que é o responsável por esse setor, é também diretor clínico do hospital, para fazer uma avaliação de tudo que aconteceu nesse período aqui na cidade de Floriano, no Tibério Nunes. Doutor Justino, boa noite, muito obrigado pela sua atenção. Boa noite. Olha, nós tivemos uma reclamação de uma internauta sobre o atendimento do pronto-socorro. Segundo a narrativa dela, o filho caiu de bicicleta, chegou e não teve o atendimento. O senhor acha que aumentou a procura pelo pronto-socorro, considerando que a pandemia fez com que as pessoas evitassem aquele espaço? Sim, JC, boa noite. De fato, né, no primeiro momento, onde o isolamento era bem considerável, né, houve um esvaziamento do hospital, né? Houve até, digamos assim, a oportunidade da gente estar fazendo algumas mudanças, algumas reestruturações. A gente inclusive abriu o espaço Covid, se utilizando do espaço que já havia no pronto-socorro, mas à medida que esse isolamento foi ficando, digamos assim, mais frouxo, hoje atualmente a gente praticamente o pronto-socorro já tem seu movimento que era anteriormente. Então a gente ficou sem o espaço físico, porque foi utilizado pelo setor Covid, e agora a gente tem um pronto-socorro com as condições muito difíceis de estrutura física, um espaço bastante pequeno para a demanda que a gente atende, e a gente vê que os politraumatizados, os acidentes, isso tudo voltou a crescer e tomar as proporções que anteriormente a gente, digamos, atendia. Então a gente tem dificuldade realmente hoje de dar um bom atendimento nesse sentido de não ter o espaço físico. Se luta, né, politicamente, se luta até através do promotor, a gente tentar ampliar esse espaço, levando esse nosso pronto-socorro, por exemplo, para a UPA de Floriano. Então existe um esforço na tentativa do prefeito de terminar aquela obra que está praticamente concluída, e a gente poder levar esse espaço aqui do pronto-socorro para lá, e aí a gente está podendo dar um melhor atendimento, né, às pessoas lá com espaço amplo, que vai dar com certeza para a gente dar um conforto melhor ao atendimento. De fato existem dificuldades e a gente não quer aqui tapar o sol com a peneira. De fato, às vezes ocorre de algum médico estar numa intercorrência, ou o médico o ortopedista está operando, não está podendo ver naquele momento, e às vezes o atendimento pode realmente no final de semana ter ficado um pouquinho mais lento nesse caso aí. Doutor, a gente avaliando aqui os 100 dias, né? Todos os dias os nossos internatos ficam na expectativa daqueles boletins que são fornecidos pelo hospital e também pela Secretaria Municipal de Saúde. Mas aproveitar a presença do senhor aí, como foi o plantão de hoje? Hoje foi um plantão muito difícil, né? A gente teve 2 óbitos, né? Um paciente de Floriano e um paciente de Bom Jesus vieram a óbito após alguns dias de UTI, lutando muito pela vida, e eles infelizmente vieram a falecer na tarde de hoje. A gente continua com uma capacidade de 10 leitos de UTI ocupado, tem até um paciente lá, um 11º dialisando, mas vai retornar para a enfermaria. Então a gente continua, digamos assim, cheio. Existe ainda uma expectativa de reestruturar, já tem um espaço físico, os ventiladores, está faltando alguns detalhes de como equipe, a gente poder montar mais 10 e poder estar dando fornecendo 20 leitos de UTI. No momento a gente trabalha com 10 e esses 10 a gente estão ocupados. Mas logicamente que esses outros 10 já tem uma condição até da gente receber algumas pessoas daqui mesmo da cidade que precisarem, enquanto a gente vai completando os 20 totalmente. São praticamente 100 dias de instalação aqui do setor Covid, né? Dá para saber desses 100 qual foi o dia mais difícil ou o período mais complicado desde a sua instalação? Olha, existe um problema estrutural grande no sentido de começar a faltar medicações próprias da própria de UTI, né? Então medicações específicas de terapia intensiva, a própria Secretaria de Saúde, o Estado tem dificuldade de aquisição. Então começa a faltar algumas medicações nesse sentido, existe um esforço até do próprio governador de fazer uma importação grande desse material, e isso vai dificultando um pouco o trabalho nesse sentido de trabalhar na UTI. Então existe um grande, digamos assim, dificuldade dos fornecedores de fornecer esses materiais. Então eu acredito que a cada dia a coisa vai ficando, digamos, mais difícil. Então para mim hoje foi o mais difícil, a gente não sabe como vai ser amanhã, porque assim, ter 2 óbitos no mesmo dia a gente já ficou um pouquinho, digamos assim, preocupado. Então, na minha opinião, hoje talvez foi o mais difícil. A flexibilização que
tem acontecido de maneira gradativa. Até que ponto tem influenciado nos números? Olha, Floriano não é uma cidade muito particular, assim, porque a gente não percebe tantos pacientes de Floriano sendo cometidos por esse coronavírus de forma grave. Existe realmente, tinha 2 pacientes de Floriano na UTI, um infelizmente faleceu hoje, outro ainda permanece, mas a procura dos pacientes de Floriano, eu não sei se pelo tratamento precoce, talvez sim, que se é realizado na própria Funasa, a gente não tem tantas complicações. No entanto, a gente tem uma grande pressão de outras cidades, como Uruçuí, Bom Jesus, a gente tem uma cidade como Manaus que já tem vários casos também, que sempre estão vários pacientes internados. Então, assim, a região em si dá muito, digamos, manda muitos pacientes. Mas Floriano, apesar do comércio estar aberto esse período, a gente não digamos assim, percebeu um grande aumento do número de casos graves, apesar do número de casos naturalmente está sendo, digamos, aumentar a cada dia. Acho que já está chegando em torno de 200 casos na cidade, mas no hospital isso não tem tensionado tanto a pressão pelos leitos, isso mais fica basicamente pela essa grande região que a gente atende do sul do Piauí, principalmente Uruçuí e Bom Jesus. O enfrentamento, a barreira em relação ao uso da hidroxicloroquina já é superada ou ainda existem fatores contrários? Na minha opinião, existe uma grande barreira, né? Primeiro porque a grande mídia, a própria Organização Mundial de Saúde, a OMS, bateu muito nisso, depois mesmo pedindo desculpa, dizendo que os trabalhos realmente estavam, digamos, errados, a base de dados que eles usaram, mas eles jogaram para o grande público que a cloroquina era ruim e que tinha muitos efeitos colaterais, apesar da gente não perceber isso. Então foi muito difícil hoje você convencer um paciente a usar a cloroquina. A maioria prefere não usar, e isso precisamos que eles assinem um termo de consentimento. Isso tem ficado cada vez mais difícil prescrever, o que é ruim, porque a gente vê que cidades e estados que adotaram esse protocolo e que fizeram isso, estão fazendo isso, realmente o número de casos graves são menores. No entanto, o Floriano começou isso, mas eu percebo a grande dificuldade hoje da gente fornecer a cloroquina logo nos primeiros sintomas, antes dos testes realmente comprovarem a doença, laboratorialmente, digamos assim. Então, eu acho que a cloroquina em Floriano, a gente já chegou a distribuir uns 70 kits, mas não passou, não conseguiu decolar e a gente conseguir fazer isso mais efetivamente. Então, pelos números apresentados durante esses 100 dias, qual a expectativa para os próximos dias? Assim, quando a gente vai começar a ver esses números diminuindo, na sua opinião? Olha, a gente pensa que ainda vai haver um momento mais difícil um pouco, né? Algumas cidades já estão um pouco mais à frente, cidades muito menores que Floriano já tem um número de casos bem mais significativos que Floriano. Eu penso que Floriano, mesmo, né, com essa movimentação do comércio, o comércio as pessoas estão respeitando, muitos estão usando máscaras, mas o que está dificultando muitas vezes não é nem tanto o comércio que tem respeitado as orientações, é basicamente a população que tem feito saído do isolamento para fazer muitas festinhas em fundo de quintal, muitas vezes naquele momento de lazer não usam máscara, não tomam os devidos cuidados. Então, assim, isso pode gerar, né, um aumento do número de casos, como tem gerado, e à medida que aumenta o número de casos, também aumenta a proporção de casos graves, e aí poderemos no futuro aí estar numa situação de não ter leitos para oferecer, e isso é o que mais, digamos assim, causa preocupação para aqui, para o Hospital Regional Tibério, no sentido de a gente não conseguir atender essa demanda de pacientes graves que poderão vir a ter aqui na nossa cidade. Ou seja, quanto maior a flexibilização, maior deve ser também os cuidados. Com certeza, né? A gente vê muitas pessoas fazendo atividade física ali na avenida, às vezes sem máscara, né? Então os cuidados, eu imagino, a gente deve redobrar esses cuidados, porque à medida que a proporção de pacientes aumenta, graves, os leitos vão ficando cada vez mais difíceis, a gente tem que ter cuidado, porque pode chegar um momento que a gente não tem aonde socorrer, aonde ser socorrido. Então, eu imagino que, principalmente pacientes diabéticos, que a gente vê aqui, que tem uma dificuldade de responder ao tratamento maior que os outros pacientes, principalmente a minha preocupação com pacientes jovens. Pacientes jovens muitas vezes são assintomáticos, pouco sintomáticos. Às vezes a gente faz o diagnóstico, diz para eles, eles às vezes não querem ficar em casa, eles querem fazer atividade física ao ar livre, Então, assim, a gente tem dificuldade dessas pessoas de obedecerem às regras. Então, assim, o paciente jovem, essa doença é uma doença muito particular. Para alguns ela é fatal, para outros ela é bastante leve. E aí acaba o paciente de sintomas leves sendo
uma fonte de transmissão para outros pacientes. Então a gente tem essa dificuldade, principalmente dessa população mais jovem, de contê-los e manter eles em isolamento. Doutor, muito obrigado, um bom descanso aí. Pegamos o senhor já na saída do plantão, né? Obrigado a você pela consideração que tem sempre no nosso trabalho. Ok, opa, recíproca, verdadeiro doutor. Escuta aí, pessoal, há muitos dias a gente não fazia uma entrevista com o doutor Justino, né? Aí essa agora foi bem demorada. É um gostinho de saudade com necessidade de informação. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Portal JC 24 horas com você.